Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu era apaixonado pela Valéria desde que a vi pela primeira vez. Morávamos no mesmo quintal e as nossas mães viviam uma indo na casa da outra. Falava sobre os filhos e eu ouvia quando a mãe da Val dizia: "Nossa, a Valéria é uma excelente filha, estudiosa, tal." Colocava essa moça lá no alto. Coisa de mãe. E mamãe, para não ficar por baixo, falava pouco de mim. Mas em compensação enchia a bola da minha irmã e as duas até babavam pelas filhas. Mas logo a Valéria começou a namorar e passou a dar problema para a dona Nilza. Apaixonada pelo rapaz, a moça chegou a dormir até fora de casa. E quando ela chegava, a briga rolava solta, porque a dona Nilza não era de aceitar tal modernismo. A Valéria até mudou depois que conheceu o Luigi e por causa desse cara, ela até saiu de casa, foi morar com ele por uns tempos, o que deixou o pai e a mãe dela arrasados, envergonhados, porque ela esperou os pais viajarem e quando eles retornaram, encontraram apenas um bilhete de despedida. Foi difícil para eles, porque o seu Joaquim gostava de dizer que ele era família tradicional e a Valéria tinha destruído toda a tradição de anos. O seu Joaquim não queria mais nem ouvir o nome da filha e pior, deixou bem claro que não a queria mais em casa. A dona Nilza ficou no meio do conflito dos dois. Sem ninguém saber, eu chorei. Chorei tanto, parecia que a Valéria tinha levado com ela um pedaço do meu coração. Mas como ela já tinha feito a escolha dela, eu resolvi dar continuidade na minha vida. Terminei os meus estudos, passei na fase do exército e arrumei um emprego. Entrei para um curso profissionalizante e até balancei por uma moça do curso. Mas esse balanço passou bem rapidinho porque a Valéria voltou. Era domingo e eu estava lavando a minha moto quando a Valéria apareceu. Eu estava tão distraído que nem vi quando ela se aproximou. Só ouvi ela dizer: "Oi, Márcio. Você sabe me dizer se a minha mãe está em casa?" Na hora eu quase morri, mas consegui arranjar forças para dizer que não. Ela se sentou num degrauzinho e eu percebi que ela estava com uma barriguinha assim avantajada, mas não comentei nada. Ela ficou em silêncio e eu também. Alguns vizinhos passaram, a cumprimentaram, conversaram um pouquinho e eu enrolando na lavagem da minha moto, só para ficar um pouquinho mais perto dela. Na verdade, a Valéria estava triste, cansada, mal vestida e eu criei coragem e perguntei: "Você está bem?" Valéria não respondeu de imediato, mas respondeu que não e que queria tomar água. Fui até minha casa, peguei água, perguntei se ela gostaria de entrar e esperar a mãe dela lá. Valéria aceitou e nós entramos e ficamos sentados na sala da minha casa. Minha mãe também não estava em casa. Tinha saído para um passeio e a minha irmã tinha ido para a casa do namorado. Eu puxei alguns assuntos com a Valéria, mas ela não estava muito afim e por isso eu fui para a cozinha fazer alguma coisa para a gente comer. Perguntei se ela queria comer alguma coisa e ela disse que não, que estava sem fome, mas mesmo assim eu fiz um lanche para mim e para ela e nós dois nos sentamos à mesa da cozinha e comemos. Somente aí foi que a Valéria se soltou. Ficou mais à vontade e perguntou se eu tinha visto os pais dela, como eles estavam, e eu respondi que muito chateados com tudo que ela fez
E a Valéria confessou que estava muito arrependida e por isso voltou. Dentro de mim eu pensei: vixe, o seu Joaquim não quer nem te ver pintada de ouro. Mas fiquei na minha. Enquanto comíamos, ouvimos o barulho da porta da casa dela. E Valéria se levantou rapidamente e quando viu a mãe falou: Mãe! E a dona Nilza, quando viu a filha, ficou toda emocionada. Veio até ela, perguntou como ela estava, foi bombardeando a Val de perguntas. E as duas se abraçaram. E quando o seu Joaquim viu a Valéria, fechou a cara e nem cumprimentou a filha. Valéria tentou falar com ele, mas o seu Joaquim foi bem curto e grosso e respondeu: Não quero falar com você. Eu não tenho filha. Pegou as chaves da mão da dona Nilza e entrou. E as duas ficaram conversando do lado de fora da casa. E eu ouvi quando ela falou: Mãe, eu tô grávida, mas não quero mais continuar morando com o Luigi. Ele é muito violento. Eu quero voltar para casa. Assim como eu, o seu Joaquim também ouviu e abriu a porta e disse: Então você voltou porque está buchuda, é? Pois bem, filha desnaturada, aqui dentro da minha casa você não mora. Mas nessa hora, a dona Nilza retrucou o marido e os dois começaram a bater boca porque ela afirmou que jamais iria virar as costas para a filha e quem nunca tinha errado nessa vida. Foi um bafafá que os vizinhos curiosos como eram saíram para ficar ouvindo a discussão dos dois. Resolveram que mesmo contra a vontade do seu Joaquim, a Valéria voltaria para casa. Naquele mesmo dia, Valéria foi até a casa do moço e pegou as suas coisas. Uma semana depois, o rapaz apareceu na porta pedindo para ela voltar. Mas a Valéria estava decidida a não voltar com o Luigi. E ele, com raiva, falou que não assumiria mais a criança. E nessa hora, o seu Joaquim mostrou que era pai e afrontou o moço pedindo para ele desaparecer da porta dele. Porque se ele não sabia, a Valéria tinha pai e um pai muito bravo. E era um favor que ele fazia em sumir da vida da filha dele. Seu Joaquim era um baita de um negão forte, cheio de postura, cheio de marra e que fazia qualquer um tremer na base. E o rapaz tremeu, enfiou a viola no saco e nunca mais apareceu. A minha vizinha voltou a andar na linha e as vizinhas aproveitaram para descer a lenha na moça. E eu ouvi a minha mãe defender a Valéria várias vezes, quando alguma vizinha vinha em casa falar: Você viu, Lola? A filha da Nilza. E a minha mãe cortava na lata e dizia: Cuidado, fulana, não esquece que seu telhado é de vidro. O tempo foi passando e a Valéria finalmente teve a criança, um menino. E o seu Joaquim se derreteu pelo neto. Aquele neto era a vida dele, um xodó, um ciúme. Precisava de ver o cuidado que ele tinha com o Guilherme. Nesse tempo, eu ainda não tinha muito contato com a Valéria. Era somente: Oi, boa tarde, tudo bem? Boa noite. Mas um dia o seu Joaquim estava trabalhando no final de semana como segurança e o gás da casa dele acabou e ela precisava fazer o almoço. E como eu estava deitado na rede, ela me chamou e perguntou se eu podia ir buscar um gás para ela com o carro do pai dela. Nessa época, a Valéria não sabia dirigir ainda e eu respondi que sim. Peguei o botijão e enfiei no porta-mala do carro e fui até o depósito. Depois coloquei o botijão, fiz os procedimentos e ela me convidou para almoçar. Disse que só estava faltando o molho das panquecas. E como eu amo panqueca, aceitei.
Dona Nilza preparou a mesa, o Guilherme já tinha almoçado e estava assistindo TV. Me assentei em uma das cadeiras e começamos pela primeira vez um papo agradável. Valéria perguntou do que eu trabalhava e eu respondi. E ela perguntou também quantos anos eu tinha e se eu tinha alguma namorada. E até a Dona Nilza achou engraçada aquelas perguntas e falou: "Ô, minha filha, que perguntas são essas? Até parece que você está interessada no Márcio." E eu me senti envergonhado, mas a Valéria falou: "Mãe, eu estou apenas puxando o assunto." Confesso que a partir dali, o que não faltou foi assunto entre nós. Depois do almoço, eu ajudei na louça e eu a chamei para ir até a minha casa, ver o disco novo do Roupa Nova que eu tinha comprado. E a Dona Nilza falou que ela podia ir, que ficaria com o Gui. Como eu ouvi uma vez a mãe dela dizer que a Valéria amava o Roupa Nova, eu aproveitei a ocasião só para ficar um pouquinho mais perto dela. Falamos sobre a banda e do show que teria, e ela falou que adoraria ir, mas sem companhia não dava, e eu me ofereci como companhia. Fomos ao show do Roupa Nova e confesso que valeu a pena. A fila grande, o tempo de espera e até mesmo ela correr atrás de um dos integrantes para pedir um autógrafo. Voltamos para casa e no meio do caminho eu perguntei se eu podia dar um beijo nela. Valéria me olhou assustada e perguntou se eu estava brincando. E eu respondi que não, que estava falando sério e que eu a amava há muito tempo. E se ela quisesse, eu aceitaria namorar com ela. Valéria e eu paramos num ponto de ônibus e ela disse: "Eu passei a olhar para você diferente, sabe, mas eu tenho medo de alguém pensar que eu estou com você só por causa do que eu passei. E eu não quero isso. Eu ando com medo porque nós mulheres sempre ficamos mal faladas. A gente não pode nem pensar em errar. E se erra, não pode nunca mais se consertar." Mas eu falei para ela que eu não me importava com a opinião dos outros e que todo mundo erra e se não errou, um dia vai errar. Valéria sorriu e disse que eu era um fofo. Apenas apertou a minha bochecha e falou: "Você me remete a cada situação." Não nos beijamos, mas voltamos para casa de mãos dadas. Antes de entrar na casa dela, a Valéria me deu um beijo no rosto e afirmou que eu era um ótimo rapaz. E falou que iríamos nos falando. E seguimos assim, nos falando. E eu fui ficando mais íntimo da casa, do seu Joaquim, do Guilherme. E um dia o seu Joaquim soltou um: "Eu faria gosto se você e a Valéria se acertassem. Eu acho que vocês dois formam um casal bonito." E eu fiquei todo emocionado. E aproveitei a deixa e falei: "Eu já pedi a Valéria em namoro, mas por causa do que os outros vão pensar, ela me disse um não bem redondo." Seu Joaquim virou para a filha e disse: "Sério, minha filha, que você está preocupada com o que vão dizer? Pelo amor de Deus, Valéria, não bata a porta na cara da felicidade." E outra: além de você mesma, ninguém vai pagar as suas contas. E ele se levantou dizendo que já precisava se preparar para pegar no batente. Quando eu me despedi da Dona Nilza e do Gui, a Valéria falou que me acompanharia até o portão. E quando eu dei boa noite, ela disse: "Márcio, vem aqui." E eu me aproximei dela e a Valéria me deu um beijo. E eu, por ser homem, me senti no céu. Minhas pernas tremeram e eu nem sei se a beijei do jeito que queria. Mas o nosso beijo foi o início do nosso namoro.
Namoramos por 2 anos e meio e nos preparamos para o nosso casamento. Queríamos que tudo fosse lindo, perfeito, e foi. Valéria e eu, além do Guilherme, tivemos também o Vinícius e a Pamela, e estamos juntos há mais de 15 anos. A cada dia é como se fosse um novo dia. Lógico que temos os desafios do dia a dia e nem tudo são flores. Mas como nos amamos, estamos sempre driblando os obstáculos.